Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: Lições da família do sacerdote Eli. Episódio 4 da série Pais Piedosos, Filhos Rebeldes. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Na abertura do livro de 1 Samuel, enquanto somos informados acerca do contexto geral em que se deu o nascimento de Samuel, o escritor sagrado sente a necessidade de inserir logo os nomes de Ofni e Finéias, que eram sacerdotes naqueles dias. Essa inserção, aparentemente apressada, constitui-se em um dado importante, pois a corrupção do sacerdócio seria uma das razões pelas quais Deus levantaria um novo líder espiritual em Israel, a fim de purificar o sacerdócio da profanação perpetrada pelos execráveis filhos de Eli. Não podemos entrar em detalhes acerca da vida e do ministério de Eli, pois a Bíblia silencia acerca deles. Porém, a partir do que está dito, temos base suficiente para dizer que Eli, embora tenha tido filhos insubordinados, era um homem temente a Deus. Exceto no caso do seu descuido em repreender os filhos pelos pecados que ele conhecia, o texto sagrado não nos aponta nenhuma indignidade na maneira como Eli desempenhava o sacerdócio. Talvez essa tenha sido a razão pela qual os pais de Samuel sentiram-se confortáveis para entregar seu pequeno filho aos cuidados de Eli. Foi sob a mentoria do sacerdote Eli que Samuel deu os primeiros passos em direção à vocação profética que posteriormente lhe seria confiada. Pelo que podemos concluir, Eli foi suficientemente cuidadoso para evitar que Samuel fosse contaminado pelo mau exemplo de Ofni e Finéias. A disposição submissa de Eli para com os planos do Senhor se revela claramente no momento em que, por meio de Samuel, ele tomou conhecimento do severo juízo que Deus traria sobre ele e sua família. Depois de ouvir as notícias sombrias compartilhadas pelo pequeno Samuel, Eli reagiu com as seguintes palavras: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. 1 Samuel 3:18. Infelizmente, Eli se tornou repreensível em não repreender o pecado dos filhos que, sem a menor reverência, profanavam as ofertas trazidas ao Senhor, chegando até a ameaçar o ofertante que não fosse conivente com suas profanações. Conforme lemos em 1 Samuel 2:29, a omissão de Eli em coibir o pecado dos filhos era grave, pois agindo dessa forma, Eli estava honrando os filhos mais do que ao Senhor. Apesar disso, ninguém pode dizer que a malignidade de Ofni e Finéias era decorrente de práticas reprováveis que eles teriam observado no modo como o pai exercera o sacerdócio. Os filhos de Eli, classificados em 1 Samuel 2:12 como filhos de Satanás, eram os verdadeiros responsáveis por sua má conduta. A responsabilidade pessoal de filhos adultos que se rebelam contra Deus pode ser vista na palavra do Senhor em Ezequiel 18:1-4, que diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós
Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eli não foi responsabilizado pelo pecado dos filhos, mas por não tê-los repreendido. Quanto ao mais, a história mostra que Ofni e Finéias seguiram o mau caminho por escolha individual, sendo os responsáveis finais pelos seus pecados. Dentro daquilo que Deus espera, pais piedosos devem se posicionar biblicamente quanto ao pecado dos seus filhos. Porém, sempre tendo cuidado para usar o parâmetro dado por Paulo em 2 Timóteo 2, 25 a 26, que diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.